Coletiva de Felipe Freitas. Felipe, a primeira pergunta é de João Bahia. Ele fala: boa tarde, professor, parabéns pelo triunfo. Qual a principal diferença da equipe no primeiro tempo para o segundo, já que hoje houve, ao meu ver, uma concentração, mas uma baixa efetividade na primeira etapa em detrimento da segunda? Fala, João Bahia, obrigado pela sua pergunta e por sempre nos acompanhar o futebol feminino, muito feliz pela tua participação. A gente sempre tem um olhar cartesiano, né? Se ganha ou se perde, se empata ou não, primeiro e segundo, e além disso, futebol é além disso. Vamos olhar um pouco para a parte macro da competição. Nós acabamos de fazer uma viagem, um jogo muito árduo lá no Rio Grande do Sul, desgastante, voltamos de viagem, depois de 3 dias estamos em campo novamente, para fazer um resultado, controlar o jogo mais do que nos outros que nós tivemos, e poupar as atletas, porque agora, domingo, nós jogaremos novamente. Então, eu não consigo analisar o jogo fracionado. E aí é um olhar, se você criar recortes do jogo, certamente você vai ter essa análise. Primeiro jogo, acho que até os 30 minutos a gente implementou muito bem a estratégia do jogo, conseguimos fazer com que o adversário não tocasse muito na bola, matamos as transições delas, criamos ações de finalização e, de fato, a gente precisa ainda melhorar a eficiência de finalização. Então, por essa ótica, você está certo. Mas é difícil fazer gol, acho que você sabe muito bem disso daí, né? E a gente tem trabalhado para isso. Segundo tempo, a gente volta ainda com a mesma estratégia, a gente troca algumas peças com o intuito de aumentar essa efetividade. Conseguimos ser mais efetivos, a proposta era ser um pouquinho menos agressivo e tomar menos transições. Em alguns momentos do jogo do segundo tempo ainda a gente correu até um risco um pouco maior do que no primeiro, mas a ideia era controlar esse risco para que a gente conseguisse poupar um pouco as atletas para os próximos jogos. Então, assim, eu analiso a partida como muito boa, pelo que a gente montou como estratégia, e agora é descansar e trabalhar para o próximo jogo. Você já analisou a partida aí, foi o primeiro jogo que o Bahia não sofreu gols e também voltou a pontuar. Eu queria que você falasse da importância desses dois fatores, voltar a pontuar no campeonato que está tão disputado e não sofrer gols. A gente tem trabalhado para não sofrer gols e o mais importante é não sofrer gols bobos. Então, assim, por vezes, se o adversário é muito eficiente, trabalha-se muito bem a bola, é mérito do adversário e nós entregamos o nosso máximo para evitar, e aí tudo bem. Mas alguns gols que nós sofremos recentemente são gols que a gente entregou com muita facilidade. Então é muito importante não ter tomado gol, é importante sair ganhando e sustentar até o final, porque por vezes a gente ou correu atrás do placar ou abriu o placar e teve que resistir. Não tivemos ausência de atletas, então isso ajuda bastante. Ainda, e novamente, a arbitragem ainda atrapalha um pouco, tivemos várias vezes o time adversário como proposta do jogo, aliás, parabenizar o Real Brasília pelo que tem feito com suas dificuldades e fazendo um campeonato muito, muito honesto, muito interessante, mas por vezes a estratégia era essa, era tentar explorar a transição e matar o nosso jogo. Então a Eren só da Laine, acho que ela toma umas 4, 5 entradas, eu cobro a arbitragem e novamente os árbitros são completamente rudes, impositores, completamente autoritários e desprovidos. Só estava cobrando que o revezamento de faltas tinha que ser punido com cartão, porque senão o jogo não existe. Então, eu acredito que foi importante sim não tomar gols, importante termos esse triunfo, importante subir na tabela como nós subimos, presumo eu que nós estamos de volta ao G8, então é tudo muito satisfatório, agora descansar e já pensar no próximo adversário. Nessa partida você conseguiu promover a estreia de algumas jogadoras que ainda não tinham atuado essa temporada. Thaís, que veio de uma lesão séria, né, no LCA, e também Nalon, a zagueira. Queria que você falasse um pouco dessas duas atletas. É muito bom falar disso. Como eu falo, já falei em outras entrevistas, a importância do grupo é muito boa. A Thaís é muito legal vê-la em campo, uma atleta que volta de um LCA, todo mundo sabe que essa parte de lesão é bem complicada. O LCA é uma das lesões mais difíceis no futebol, pelo seu tempo de ausência e por todo esse processo. Então, muito feliz pelo retorno dela, por estar em campo, ainda em processo evolutivo, e é muito claro, e nós sabemos, aproveitamos também para isso. A partida serve para a gente dar rodagem, por exemplo, a Elô voltou, podemos dar mais um pouco de minutagem para ela.
pudemos dar um pouco mais de frequência para o Andy para jogo, a Ellen novamente voltando, foi uma que estava parada, Nalon, uma das atletas que nós trouxemos, uma qualidade muito boa de construção, então poder vivenciar dentro de campo é importante, faz parte do nosso planejamento macro e isso é bom, isso mostra a força do Bahia, o que ele está propondo aí para médio e longo prazo. Para finalizar, queria projetasse o próximo jogo contra o Palmeiras, que é o atual líder, o que esperar dessa partida? Palmeiras é uma das equipes do campeonato para ser batida, nós sabemos disso, uma equipe que já tem um histórico recente muito positivo, né? A professora Camila Orlando, minha amiga, uma ótima profissional, tem atletas muito boas lá, mas nós viemos para mostrar o nosso valor, então a gente vai estudar bem, já temos estudado bastante Palmeiras e vamos tentar fazer os nossos esforços para entregar um bom resultado, para conseguir os nossos pontos, nossos objetivos. O Bahia sabe das dificuldades, aliás, esse campeonato brasileiro está muito difícil. Você vê quão parelho está o próprio Real Brasília, o jogo anterior empatou com o Red Bull, que tem feito uma ótima campanha, o Fluminense empatou agora recentemente com o Corinthians, então tá um campeonato brasileiro bem interessante. Espero que Palmeiras e Bahia façam um jogo muito bom para o público, um jogo que seja prazeroso de assistir e que nós consigamos nossos objetivos nessa partida.